No Evangelho de Lucas, capítulo 2. Continuando este nosso terceiro domingo do Advento, depois de ter preparado a nossa casa em mente, escutado sobre as três vozes do Advento, a luz, a alegria, hoje é hora de perguntar qual é o lugar do rei. Lucas 2, verso 1 diz: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Oremos uma vez mais. Pai, obrigado por esta celebração tão gostosa que enche as nossas almas. Vem agora, Santo Espírito, e fale aos nossos corações, abra o nosso entendimento e dê-nos condições de ouvirmos e aplicarmos a sua palavra em nossa vida, pois pedimos a tua intervenção, o teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Seu nome era Gaius Octavius Thurinus, nascido em 63 a.C., numa cidade chamada Velletri, a cerca de 20 milhas de Roma. Conhecido por nós e pela história como César Augusto, o primeiro imperador romano, que reinou de 31 a.C. até 14 da era cristã, mesmo ano da sua morte. Por falar na sua morte, entre as suas últimas palavras estava uma frase que ficou tremendamente conhecida e que reverberou na história, que foi: eu encontrei uma Roma de argila ou de barro e eu estou deixando uma Roma de mármore. Para os seus amigos, mostrando um tremendo senso de humanidade, ele perguntou nas suas últimas palavras: se eu fiz minha parte bem, aplauda-me neste momento de saída. Ao contrário deste lado humano, o Senado romano preferiu, através de voto, declará-lo como Deus. César Augusto, que foi responsável pela paz romana, César Augusto, que contribuiu para a literatura e também para a arquitetura romana. Augusto, título, nome dado, significa exaltado. Ficou conhecido também na história por muitos como o maior dos imperadores que Roma conheceu. E como todo homem de poder fazia no mundo antigo, o recenseamento era a prática a ser realizada, porque o recenseamento classificava duas classes de pessoas. A primeira eram homens para o serviço militar, mas não se esqueçam que os judeus não eram então alistados. Mas eles estavam na segunda classe do recenseamento, que era a classe dos pagadores de impostos. Por essa razão, sim, José tem que estar dentro desta categoria, como um pagador de imposto. O evangelista Lucas, em sua narrativa sobre o Advento, foi o único dos evangelistas a relacionar o momento, a vinda, a chegada ao Advento a um evento histórico, que foi este evento promulgado por César, o recenseamento. Mais que isso, Lucas estava, através disso, deixando claro que o decreto de César seria a consumação da profecia tomando lugar no mundo e na época, no tempo e no espaço do advento de Jesus.
Pois aquele recenseamento obrigou José a sair de Nazaré, a viajar até Belém. Assim sendo, ele cumpre a profecia dita pelo profeta: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, virá para mim aquele que será o governante sobre Israel, e suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Fato então que esse casal foi levado até a localização perfeita da profecia, não pelo acaso do decreto, mas pela providência de Deus. E chegando lá, de novo, na geografia exata, no momento correto, a bolsa estoura e aí nós imaginamos o que deve ter sido aquele nascimento. Imaginar é só o que nos resta. Quando o André nasceu, meu filho, nós estávamos indo levar a Camila para a escola, descendo a nossa caminhada. Naqueles dias eu já não deixava a Cecília quase que só, e ao descer, estourou a bolsa e foi um desespero, porque a Camila comigo, eu levo a Camila até a escola, eu volto até o carro, o que eu faço? Foi um momento de muitas emoções. Mas eu acredito que para José, apesar do nascimento causar emoção, eu acho que veio sobre ele um certo alívio. Alívio de que este filho, que não era o seu filho biológico, nasceria longe da sua cidade. Porque, como disse a semana passada, a pressão com certeza existiu. Pressão de que uma mulher está grávida, o pai não sou eu, é obra do acaso. Imagine as más línguas, o que não falaram desta mulher. Enquanto para Deus ela era agraciada, para os homens ela pode ter sido difamada com muita tranquilidade. E aí aquele momento então de instinto humano, de proteção, pelo menos proteção à minha noiva, é o momento que faz de José procurar o local, e o local não foi encontrado naquilo que seria comum. A primeira vez que eu fui para Belém, eu cheguei em Belém, lá em Israel, num dia em que estava tudo fechado e só eu não sabia disso. E eu não me esqueço, porque quando eu entrei na cidade, o comércio fechado, eu falei, deve ser só essa rua que não é a principal. Chegamos na segunda rua e tudo fechado, chegamos na terceira rua, tudo fechado, e percebi do começo, eu vi que estava tudo fechado. Não deu para comprar um souvenirzinho de Belém, porque estava tudo fechado. Mas a parte boa disso foi que se fixou no meu coração essa ideia de você querer ir num lugar e não poder ir porque ele estava fechado. Não havia hospedaria para eles e isso acabou gerando uma necessidade. E a necessidade criou a outra necessidade, que é a necessidade de solucionar um problema. Não havia lugar para eles no local adequado, no local comum onde viajantes poderiam se estabelecer por 1 ou 2 noites. A necessidade então gerou, preste atenção nisso, uma das mais belas imagens que nós temos e que foi reproduzida pela arte e continua sendo, que é a imagem desta criança na singeleza de uma manjedoura. Não havia lugar para eles, mas Deus sabia o porquê. Deus intervia, Deus potencializava a cena na falta do que esperavam. Deus estava por trás da ausência de lugar. Deus estava comandando a história porque havia um plano. Não havia lugar para eles, mas mesmo assim, na providência do inesperado, Maria deu à luz ao seu primogênito e a promessa, bendito seja Deus, se cumpriu. E ali, envolto em panos, na manjedoura, se processa toda a cena. A cena repetida nos presépios, a cena que vem no nosso imaginário coletivo. E bendito seja Deus por essa diferença. Porque se Jesus, por um acaso, naquele momento, José tivesse encontrado alguém que esperasse a promessa. Vamos imaginar o contrário por um minuto. Havia em Belém alguém que esperava a promessa. E ele era um homem muito rico. E ele tinha muitas posses. E naquele momento eles se encontram com José e Maria e dizem, eu tenho um aposento real para esta criança.
Nós iríamos da mesma forma que faremos com a simplicidade da manjedoura dizer: Deus proveu um lugar de honra. Os pentecostais nessa hora iriam: uau, olha aí, fomos honrados. Não havia lugar em Belém, mas para o filho do rei havia a melhor dos aposentos, 5 estrelas. Mas não aconteceu assim. O inesperado se torna na imagem da singeleza do rei que não precisa de realeza, do rei que vem e que nasce humilde. A narrativa para por aqui, mas aí vem algumas impressões. E essas impressões que eu gostaria de deixar no seu e no meu coração, que é a impressão de que a minha caminhada, a sua caminhada, ela possui muitos momentos que são totalmente similares com esse momento que viveu José, Maria e o advento de Cristo. Às vezes nós nos sentimos perdidos como José. Às vezes nós nos sentimos inadequados, nós nos sentimos confusos. Nós nos sentimos tendo que aceitar o que eu não fiz. Eu tenho que aceitar aquilo que não tem a minha mão. Eu tenho que encarar as pressões que vêm sobre mim em nome de um plano maior. É comum no meu dia a dia, no seu dia a dia, a certeza de que teremos que reafirmar os nossos compromissos, os nossos votos, aquilo que eu tenho como objeto de fidelidade. Lembrem, José não queria e não quis difamar Maria. Ele mantém os seus votos, ele mantém a sua lealdade mesmo diante daquilo que ele não fez. Sim, José foi visitado pelo Senhor durante um sonho. Ele acreditou que aquela situação vinha de Deus, ele acreditou que aquilo não era um erro de Maria e nenhuma desculpa dela para vencer o momento da gravidez e depois dizer: José, você não é o pai, nem Deus é o pai talvez fosse alguém lá da aldeia. Mesmo assim, com essa necessidade de viver a convivência da pressão social, a pressão familiar, conviver com o que ele não entendia plenamente, chega nesse momento, e nesse momento na geografia certa, a pressão também era certa. Foi como chegar numa cidade, num compromisso de um hotel, de um business trip, de uma viagem de negócio e não ter local para se estabelecer. Se eu então tenho alguma similaridade com José, o que eu percebo é que naquele contexto a fé era desenvolvida em José, assim como a fé é desenvolvida nos meus momentos de confusão, de inadequação, de não entendimento de tudo aquilo que está ao meu redor. Nesse momento a minha fé cresce como cresceu a fé de José. A crença de que às vezes eu caminho no escuro, a crença de que talvez amanhã venha a resposta para o que não veio hoje, a crença de que o Senhor da história comanda tudo e todos, mesmo quando doer. Outras vezes nós nos sentimos como Maria, agraciados por Deus, mas com uma missão que ultrapassa a expectativa do comum. A expectativa do comum era simplesmente vivenciar a gravidez, mas não uma gravidez do sobrenatural. Expostos pelo que não fizemos, pressionados pelo que aconteceu na minha vida, às vezes fisicamente tocados, como Maria fora fisicamente transformada em virgem, a futura mãe. E na fragilidade do seu final de gestação, vem a constatação, onde também a fé dela é trabalhada, vem a constatação: não havia lugar. É fé antes, é fé durante, é fé em todos os momentos, o que também se desenvolveu no coração, na vida da mãe de Jesus. Pois, irmãos, ouça isso com atenção: quando tudo desaparece, quando o incerto quer te sequestrar e quando o incerto te sequestra, quando parece não haver saída, quando não há explicações, a fé pode e deve permanecer.
A fé vem como um recurso, a fé vem como bússola, a fé vem como direção, a fé vem como um aconchego do incompreendido, a fé vem e nos sustenta para continuar, mesmo diante do não há lugar. Nos restando também fazer como Maria, que o evangelista nos diz que guardava tudo, guardava todas aquelas cenas e refletia em seu coração. A última similaridade não nos remete a como Jesus se sentiu como bebê, porque não temos ideia disso. Nenhum psicanalista poderia dizer isso, fazer uma análise sobre os sentimentos de alguém que deveria ter nascido com uma parteira e nasce numa estrebaria. Mas na reprodução da história existe um eco. Nós não entendemos Jesus, mas nós duplicamos o eco da cidade. E o eco da cidade aparece naquilo que eu e você não repetimos verbalmente, mas repetimos sem dizer: não há lugar para o rei em minha vida. E aí vem o protesto no seu coração: no meu existe lugar para o rei. Isso é para quem não aceita, isso é para quem não entende, isso é para quem não recebeu. E antes que você se equivoque com essa ideia, dizendo que você não participa do coro de rejeição, eu te digo: eu sou o primeiro, eu sou o cantor solo do canto de rejeição, e digo às vezes para o Senhor: não há lugar para ti na minha vida. Não há lugar para ti nesta área, eu rejeito também como você. Se vier uma escassez violenta que mexa comigo em algum segundo da minha vida, eu sem dizer direi: não há lugar para ti, Senhor. Quando eu prefiro ler a vida a partir da minha leitura viciada, a minha leitura que só contempla o que eu acho, que só contempla o que eu entendo, que só contempla a minha experiência, eu repito novamente com Belém: não há lugar para ti na minha vida. Nós cantamos essa linha quando preferimos viver de acordo com aquilo que eu quero, com aquilo que eu permito. E eis um paradoxo, irmãos e irmãs, pois nós pedimos ajuda a Deus. Na hora da dificuldade, Deus. Na hora do clamor, Deus. Quando não tenho respostas, Deus. E a mesma boca que diz Deus, diz: agora não, Senhor. Agora não. Eu sei que esse é o caminho, mas agora não. Agora eu prefiro o meu trilhar, eu prefiro a minha trilha. Eu não vou abrir mão para o Senhor reinar na minha vida, porque vai doer. E geralmente quando dói nós falamos: não há lugar para ti, Senhor. Irmãos e irmãs, muito mais então que eu dizer para o Senhor neste advento: Senhor, vem e reina, vem e usa-me. Eu quero te encorajar a dizer para o Senhor: ajuda-me na minha pequena fé. Ajuda-me a crer quando tudo ficar e for nebuloso. Ajuda-me a aceitar o que não é minha culpa. Veio até mim, despencou na minha cabeça, aconteceu com um ente querido. Ajuda-me a digerir as tristezas daquilo que eu não provoquei, mas que faz parte do seu plano. Porque o Deus de José e Maria continua sendo Deus da história e será para sempre. Ajuda-me a enfrentar um dia de cada vez, em silêncio, refletir no coração que o Senhor da história é conosco. Ajuda-me a entender que da inadequação de uma manjedoura, da provisão daquilo que eu não quis, daquilo que eu nem imaginaria, daquilo que ninguém vai sonhar com um filho nascendo numa circunstância como essa. Ajuda-me a perceber que pode nascer do inesperado a mais bela das imagens. Ajuda-me a viver uma realidade que diga muito mais que as palavras: Jesus, há sempre lugar para ti em minha vida. Pois o lugar do rei não é o que nós esperamos ou entendemos.
O lugar do rei é a manifestação da vontade dele, hoje e todos os dias, pois dele é a honra, o poder e a glória para sempre. Enquanto o teclado é tocado, eu quero te encorajar para algo. Cadê a Daisy? Por gentileza, vem aqui, minha irmã, me ajudar com a caixa. Essas estrelas aqui foram feitas com muito carinho pela nossa irmã. Essas estrelas nós afixaremos na árvore, não agora por causa dos instrumentos da orquestra, mas eu queria pedir que, por gentileza, que a Daisy pegasse a caixa de estrelas. E eu queria nesse momento propor para você, essas estrelas representam pedidos de oração, pedidos de fé, pedidos de constatação que você sei é verdade. Nesta área Deus não entrou, eu continuo dizendo para Ele, não há lugar na minha vida. Eu queria encorajar você que desejar, pegar uma estrela dessa e escrever aquilo que jaz no seu coração, aquilo que você percebe onde não há lugar para o Senhor. Que você pegasse uma estrela e escrevesse, colocasse ali em cima do órgão e depois nós colocaremos todas elas. Eu queria te encorajar nesse momento de oração, de comunhão, a fazer a nossa oração um ato público, pedindo: Senhor, nós queremos dar todo lugar para Ti, todos os lugares. Você que é casado, você que é família, divida com a sua família nessa hora. Onde falta Jesus na minha vida? Sejamos sinceros para admitir isso. Enquanto o teclado toca, faça isso. Saia do seu lugar, você que desejar, pegue a sua estrela, escreva, volte, compartilhe com o seu irmão e com a sua irmã as suas necessidades. É hora de comunhão, vamos ter isso nesta hora. Façamos isso, em nome de Jesus.